Na reflexão desse dia, nós vamos aprender algo bastante interessante que diz respeito à coroa de espinhos que foi colocada sobre a cabeça de Jesus, de Yeshua, quando ele foi ser crucificado. E o que acontece? Até os dias de hoje, pode ser para muitos, ou provavelmente para todos, um sinal de opróbrio, porque até então você vai ver nos textos de Bíblias e Bíblias e Bíblias um tema como de sofrimento vinculado a essa passagem, certo? Mas o Altíssimo me mostrou algo bastante profundo e interessante, justamente atrelado ao nome de espinho, tá bom? Na própria Bíblia. Isso diz respeito à raiz da palavra, à estrutura da palavra. Então você vai entender que existe algo muito glorioso, na verdade, e que Deus ele confunde e reduz a nada a sabedoria dos homens, daqueles que se acham alguma coisa. Em outras palavras, daqueles que se achavam alguma coisa ao colocarem uma coroa de espinho sobre o Messias de Deus naquela época. E não entendiam nada da palavra de Deus, da cultura de Israel. E Deus ele deixou de uma forma muito grandiosa a palavra atrelada ao nome de espinho na própria Bíblia. E vamos encontrar, por exemplo, hoje em um Salmos onde um levita do Senhor, Asaf, ele cita de forma inspirada, por parábola, os mistérios de Deus. E pasme você, justamente também para a última geração. Claro que, observando o ponto de vista de Israel, era para as gerações futuras de Israel, ali que ele diz. Até porque somente a geração que estuda a estrutura, que estudaria de fato de forma minuciosa as estruturas, Deus mostraria ali aqueles que estariam mais próximos do contexto. Então eu vou trazer aqui para você e você vai entender que o espinho em si e de forma geral a coroa com espinhos, ele mostra um sinal, na verdade, de pessoas que estão acordadas, despertas para algo grande da parte do reino de Deus na terra. O que é impressionante, na verdade, porque até então você viu que os romanos colocaram ali uma coroa de espinhos em Jesus, em Yeshua, pensando que estaria escarnecendo dele. Mas na verdade eles estavam dando glória a Deus. E você vai entender como. Então nós vamos abrir no capítulo 78 de Salmos. Então diz assim a palavra de Deus: um masquil de Asaf. Então Asaf era o que? Era um levita do tempo do rei Davi, tá? Então diz assim a palavra: escuta, meu povo, a minha Torá, inclina teu ouvido às palavras que pronuncia minha boca. Contarei uma parábola. Então veja que é usado um contexto de quê? De parábola. E quem falava por parábolas? O próprio Messias, Yeshua. Contarei uma parábola e anunciarei enigmas de tempos que já passaram há muito. O que ouvimos e aprendemos exposto por nossos pais. Não ocultaremos a seus descendentes até as mais longínquas gerações, relatando o louvor do Eterno e os atos maravilhosos que praticou em seu poder. Um testemunho ele estabeleceu para Jacob e uma Torá lei para Israel, e ordenou que os transmitissem a seus filhos, para que possam conhecê-los os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram venham em seu tempo narrá-los a seus filhos. Assim saberão depositar sua esperança no Eterno. Não esquecerão os prodígios de suas obras e saberão cumprir seus mandamentos.
Então veja que no versículo 6 em especial ele fala o quê? Para que possam conhecer os componentes da última geração. E isso é um tempo longínquo, o tempo de Davi. Então você vê que de fato, aqui por exemplo, ele usa a palavra de última geração. Ele fala Dor Aharon, Dor de geração, ou de gerações, Dor Aharon. Daí porque dito em hebraico o que? O nome Aharit, né? Aharit Ha-Yamin, Ha-Yamin. De que? De últimos tempos. Aharit aqui é Aharon. Aharon. Então veja agora, na próxima página. Versículo 65, para você ter ideia. Então despertou o Eterno como de um sonho, como um guerreiro que o vinho impulsiona. Fez seus inimigos baterem em retirada e sobre ele lançou desgraça eterna. Desprezou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim. Escolheu sim a tribo de Judá e o monte Sião, que ele tanto ama, e construiu seu templo elevado como os céus e firme como a terra. Aqui ele assegurou a existência. Escolheu Davi seu servo e o retirou de seu aprisco. Fez com que abandonasse as crias de seu rebanho e viesse pastorear a Jacó, sua nação, a Israel, sua possessão. Ele os governou com a retidão de seu coração e com habilidades os passou a dirigir. Então vamos lá. A partir do versículo 65, ele diz o que? Então despertou o Eterno. Então o que tem aqui? Em hebraico, em israelita. Vaikatz, e despertou. E o nome espinho, quando você vê, por exemplo, na versão de Israel, em israelita, do Novo Testamento, diz que colocaram o que? Kotzim, espinhos, uma coroa, você vê o nome coroa e vai ter o nome Kotzim, de espinhos, uma coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, de Yeshua. Kotzim. E aqui o nome despertar, tá? Diz o que? Ele despertou o Eterno. Ele diz Kotzim, Vaikatz te Yashem Adonai. E despertou. Então, o termo nome despertar, você vai ver o que aqui? Ikatz, de despertar. Você entende isso? Então, para quem não entende da cultura, não sabe, não vê essas coisas, não viu. Então, os romanos achavam que escarneciam, o mundo achava que escarnecia do Messias ao colocar sobre a cabeça dele o que? Uma coroa, cujo nome tem o que? O elemento de que? De espinhos, que é algo que? Perfurante. E você também tem a palavra ket. Embora no hebraico, por exemplo, se usa muito o nome sof para fim, você tem também a palavra ketz, que quer dizer o que? Fim. Ketz, fim. Então, como você vê Harit Ha'amin, por exemplo, o nome fim dos tempos, das épocas, mas você tem a palavra ketz para final associada. Então, isso é muito interessante, tá? E você vê aqui que todo o contexto aqui, ele fala que Deus despertou. E você vê que de fato era um tempo de despertamento, quando Jesus começou com sua obra na terra. Um tempo de despertamento para a humanidade. Então, quem usa, por exemplo, os imitadores de Jesus, usam a coroa de espinhos na terra, eles usam algo atrelado dessa, são os despertos, aqueles que estão despertados para o novo de Deus. E aqueles que apontam para ele e acham que podem zombar usando do nome espinhos, que eles usam a coroa de espinhos, como todos os seguidores em geral, cristãos ou não, e eles tentam zombar, eles não zombam, eles dão glória a Deus, porque eles apontam e dizem que são os dispersos, carregam algo que está despertado nos seus sentidos.